Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. Estamos aqui em mais um episódio. Dessa vez eu tenho a grande honra aí de receber o Mário, ele que é uma das referências para mim no quesito de indústria, qualidade. Hoje, dono de uma das principais empresas, indústrias de cola do Brasil. E como eu falei, referência em qualidade, gestão e processo. Ele vai falar um pouquinho aqui para a gente de como que ele faz para gerenciar ali o dia a dia da empresa dele. Muito obrigado, Mário. Conta aí como que é a Almata, uma empresa aí de 1900, minha idade aí, ó, 1989, que começou com seu pai e hoje você está à frente aí da empresa. Obrigado aí por poder compartilhar com a gente aí todo o seu conhecimento. Beleza, Daniel? Prazer estar aqui, né? Uma honra poder falar com você, trocar essa ideia aí. E é como você falou, né? A Almata aí tá fazendo 36 anos, né? Uma empresa familiar fundada pelo meu pai. É, Começou lá não tendo nada a ver com o que a gente é hoje, né? Era uma representação comercial, vendia perfis de borracha. E aí, meu pai sempre foi da indústria, né? E tinha essa paixão, começou a ver que tinha uma necessidade de mercado com relação a adesivos, né, questão de atendimento, tudo mais, começou a representar uma empresa, viu um grande potencial nisso e se aventurou nessa nessa ideia de ter uma fábrica de colas, né. Aí, assim que a coisa aconteceu, né, meio por acaso, mas E você tinha quantos anos na época? Você era novo. não, era bem novo, né. E aí em 97, aos 11 anos, eu comecei a trabalhar na Ah, empresa. legal, então você entrou lá na empresa já com 11 anos. O que Isso. você fazia? Cara, era peão, né. O negócio era muito pequeno, né, então, né, foi fazendo acontecendo essa transformação dentro da empresa, né, era representante e tal, depois meu pai começou a envasar a cola na garagem de casa, aí viu que era um bom negócio, foi crescendo, né, alugou uma salinha comercial, e aí nessa salinha foi onde eu comecei a trabalhar. Então, era uma salinha de fundo, centro comercial, a gente importava material, envasava na mão mesmo ali, sem muita tecnologia nem nada, e assim começou, né. E legal que lá na Almata tem um espaço que é quase um museu ali, é um memorial ao seu pai. E tem lá uma carta de demissão dele. Como é que é isso? Você já me contou essa história uma vez. Cara, isso é muito legal, assim, né, o meu pai trabalhou 22 anos numa grande multinacional e foi desligado, né. Então, ele já tinha a empresa, a representação comercial, quando ele foi desligado, tinha outros sócios, e acho que ali foi um marco, né, porque a gente sempre tem aquele medo de trocar o certo, o garantido, né, uma carteira registrada, uma CLT para se aventurar, né. Então acho que foi um marco muito importante, então a gente gosta de colocar lá essa carta de demissão, porque eu acho que ali foi o ponto de virada, que aí ele realmente, né, sentiu, né, teve a necessidade de empreender, ele sempre teve essa vontade, mas acabava ficando meio receoso, né, e ali então foi um ponto de virada que ali ele tomou a cara do negócio, aí desde então só cresceu, né. E aí você já entrou junto com ele ali com 11 anos. E, Ô pai, eu te ajudo, não pode deixar, vamos juntos. estudava de manhã e de tarde trabalhava, né. E você fazia o quê mesmo? Você falou que ficava ali na área de importação, não, de compra, né? Não, a gente recebia material, né, Ah, meu pai começou a invasão na garagem de casa, depois a gente começou a terceirizar isso numa empresa em São Paulo, e aí não deu nada certo, vários problemas, enfim, aí voltamos a fazer artesanato em casa, aí foi onde eu comecei a trabalhar invasando frasquinho de cola. Ah, legal. E aí dali você viu que você gostava, inclusive até na universidade. Você já ingressou ali na engenharia química, né? isso, aí eu fui direcionando para isso, né, então sempre gostei de uma área mais administrativa, só que eu queria algo um pouco mais especializado, que desse um conhecimento mais focado na área. Aí onde eu fiz engenharia química, depois fiz uma pós-engenharia de produção, seguindo essa área, né. E aí eu comecei a tocar realmente a parte de operação, né, da E, empresa. e quando é que a Almata ela virou essa chave de deixar de ser aquela empresa de fundo de garagem ali e realmente você viu, pô, isso aqui é um negócio, isso aqui vai ficar grande. Quando que foi que você percebeu o seu pai ali? Qual que foi o marco na sua visão aí?
Cara, acho que não teve um marco, a gente sempre foi muito sonhador, né, então mesmo no fundo da garagem a gente acreditava que o negócio poderia crescer muito, né, a gente sempre teve essa motivação, né, independente, a gente sabia que era um bom negócio, mas o caminho a ser trilhado era puxado e muito grande, ainda era, porque a gente lida no mercado com basicamente só multinacionais, empresas muito grandes, muito antigas, empresas de 70, 80 anos, né. Então, a gente sabia que não seria fácil, mas a gente sempre teve essa motivação, essa vontade muito grande. Então, não teve muito um ponto de virada, né. Teve alguns fatos históricos dentro da história da empresa, né, relevantes, que foram nos dando, eh, credibilidade no mercado, a gente começou a aparecer, mas assim, dentro da nossa cabeça, eu acho que a gente sempre acreditou que poderia ser um sucesso muito grande e trabalhou para isso, né. Legal. E depois que você formou e começou a, de fato, ali virar um executivo ali dentro da empresa, você assumiu qual área lá? Cara, empresa pequena, empresa familiar, você acaba Vai fazendo um fazendo pouco de tudo. tudo, é. Mas então, e quando foi começando a organizar e foi cada um tomando conta de um departamento ali, qual que foi esse momento ali, você assumiu qual área? É, o bonito de falar é que eu trabalhava na operação, né, mas nem sempre é assim, né, então a gente operava, aí, né, eu fui o primeiro funcionário peão da empresa mesmo. Uhum. Aí depois, né, entra um, entra outro, aí você vai por necessidade, você vai criando as estruturas, né, então fui fazendo a gestão do chão de fábrica, aí você vai né, surge a necessidade de você estruturar um setor de qualidade, um setor de segurança, a parte de suprimentos, e isso vai acontecendo organicamente, né, e aí você vai aumentando. E aí eu fui sempre me direcionando para tocar toda essa parte de operação e a parte de P&D também, desenvolvimento que sempre foi comigo, né. Legal. Porque assim, eu vejo lá, quando eu já desde o primeiro dia que eu visitei a fábrica, eu já percebo que é muito organizado ali, tanto a estrutura, quanto até os próprios Uhum. padrões ali de qualidade. E como é que você mesmo falou, empresas multinacionais, empresas que são referências aí, você é uma referência também. Como é Uhum. que foi isso? Como é que é isso? A gente foi ganhando, um reconhecimento do mercado, né, porque o nosso foco sempre foi qualidade, né, a gente entende que cada empresa tem o seu direcionamento, né, cada um trabalha de um jeito, não tem o certo ou errado, mas a gente sempre focou em trabalhar com produtos de qualidade. E a gente sempre fez de tudo para isso, né, então, mesmo com uma empresa muito pequena, a gente já tinha um selo de ISO 9000, o selo da qualidade, a gente sempre se preocupou em mapear os processos, ter instruções de trabalho, procedimentos, tudo muito, eh, azeitado, vamos dizer assim, para a coisa correr bem. E uma coisa que eu levo muito, né, que meu pai me ensinou é assim, a gente deve muito sempre levar muito em consideração fornecedores e colaboradores. Ah, legal. Então essa parceria com fornecedores, a gente sempre tem fornecedores de longa data que nos passam essa confiança, a gente sabe que são produtos de qualidade, e os nossos colaboradores que são a alma para fazer tudo isso funcionar, né. Sim. Então são 2 pilares que a gente sempre tem muito em mente. E eu vejo muito erro de empresa quando troca a diretoria, traz aquele CEO de mercado e tudo mais, que ele já ele gosta de ver a planilha. Pô, mas esse Uhum, fornecedor é muito caro, não dá para trocar por esse. Isso é um erro que eu vejo muito acontecer. Você está trazendo aqui que uhum. não pode fazer isso. Por quê? É isso que garante a qualidade, né? Exatamente, se você trabalha, enfim, né, a gente trabalha com produto químico, uma especificação técnica, enfim, você não consegue analisar 100% de tudo no teu laboratório interno, porque a gente trabalha com várias matérias-primas, né. Então, assim, uma especificação técnica no papel é muito bonita, mas na prática nem sempre é aquilo que acontece. Então a gente mesmo, né, controlando muito isso, toda essa parte de homologação de fornecedores, é fundamental você ter um histórico, você saber o que você tem um parceiro, por exemplo, passa por momentos difíceis na pandemia, a gente todos os nossos fornecedores eram parceiros de longa data, então, desde a questão da qualidade, eh, a manutenção de fornecimento, você ter essa cadeia, hoje a gente trabalha dentro de um processo Lean, então a gente consegue ter entregas, cadenciadas, rápidas, enfim, isso gera muita eficiência para o processo, né. Legal. O que é um processo Lean?
pro pessoal aí que não sabe o que que é. O que que é um processo Lean? É você reduzir todo o desperdício dentro do teu processo Então, o foco do processo produtivo. Lean é reduzir o prejuízo ali, o desperdício. Exatamente. Então, são várias coisas que você tem que atuar, né. E uma das principais é você fazer a redução do estoque, né. Para quê? Para você, né, não ter capital parado à toa, né, você Isso. fazer o só que para você fazer isso, você conseguir reduzir o teu estoque, não é simplesmente: "Ah, agora em vez de ter 10 toneladas, eu vou ter 1 tonelada", você precisa ter uma cadeia de fornecedores preparada para isso, você precisa ter um cadenciamento de produção, muito eficiente para você dar conta da demanda num período curto, entender o teu mercado, né, então, assim, você reduz o teu estoque de produto acabado, mas sem correr risco de ter uma ruptura no mercado. Então você tem que ter um bom planejamento estratégico, saber o teu crescimento, enfim, envolve muita coisa, mas o resultado é sensacional. Legal. Então, para quem hoje quer ter uma boa gestão de estoque, os principais pontos que ele deve observar é um bom alinhamento ali com o fornecedor, entender ali o histórico dele de venda ou de produção, ter um bom, que você falou agora de fábrica, eu esqueci, você falou outro ponto. Um cadenciamento, né, Um você precisa ter cadenciamento de uma produção. eficiência produtiva grande, né, então, por exemplo, se você tem hoje a gente tem um TPM dentro da fábrica, então eu consigo controlar toda a parte de manutenção. Se você não está preparado, você tem uma quebra de uma máquina e não consegue, Legal. você precisa ter um estoque pulmão grande para atender a tua ineficiência produtiva. Então, para você trabalhar dentro do Lean, você tem que ter uma produção muito eficiente para E isso. o pessoal às vezes não vê isso, estoque é dinheiro parado, né. Exato. E às vezes o produto muda ou até vence, né, não é o seu caso ali, né. A gente tem um controle muito rigoroso, né, eh, o nosso planejamento de vendas, a parte de S&OP, a gente consegue ter uma previsibilidade legal, né. Por mais que a gente trabalha com muitos produtos importados, que a gente tem que ter um certo pulmão e corre um risco, eh, na parte comercial, a gente consegue controlar muito bem isso hoje. Então, por exemplo, nosso estoque hoje de produto acabado gira 3 vezes no mês, então é bem eficiente. E quem que implementou isso tudo, toda essa inteligência, operacional, foi você ali? Cara, é um trabalho em conjunto, né. Pra você conseguir aplicar isso, você tem que envolver toda a empresa. A gente Ótimo. trabalhou muito com consultoria, né, porque, enfim, né, não adianta a gente querer inventar a roda, sendo que já tem pessoas muito capacitadas com esse conhecimento e você consegue fazer isso mais rápido, né, mais ágil. Sim, o que eu ia perguntar era exatamente isso, como é que você conseguiu ali mobilizar os colaboradores, a equipe como um todo, da importância de ter isso, porque às vezes o pessoal não tem essa visibilidade, como que você conseguiu passar isso para eles e hoje, eu vejo lá o tanto que a gestão do seu estoque ela é bem feita. Cara, é um processo, uma mudança cultural, né. Pra ser bem sincero, até eu mesmo duvidava em alguns momentos. A gente sabe: "Pô, cara, é o Lean, todo mundo aplica, mas, cara, faz sentido isso mesmo? Não faz?". Então é um processo, a gente hoje tá aí quase 3 anos e foi passo a passo, né. Então a gente começou na parte de produção, o pessoal entendendo as metas, né, não é simplesmente a gente tem uma capacidade produtiva de X, a gente tem que fazer aquilo acontecer, porque senão você impacta toda a tua cadeia. Então estabelecer essa cultura é você conseguir puxar todo mundo pro mesmo lado, né, tá todo mundo remando junto, porque se tem um que tá remando para trás Até não porque é acontece. difícil, o mais difícil que eu vejo é que o pessoal tem alguns colaboradores que já são muito antigos, já são bons colaboradores, mas eles já têm ali uma forma de trabalhar que às vezes é mais difícil de você convencer: "Poxa, por que que nós vamos reduzir o estoque? O que que tá acontecendo? Não é assim que trabalha". Uhum, E aí, como é que você vai fazendo uhum. é muito treinamento? Como é que é? Muita, conversa? Como que você faz isso de fato ali na prática? É um pouco de tudo, né. Primeiro, quando você começa a implementar isso, você tem que ter muita conversa, explicar. Muitas vezes o pessoal não vai entender na prática, mas eu acho que é o ponto da virada aí, a virada de chave é quando as pessoas começam a enxergar o resultado, né. Então, no começo é todo mundo meio receoso, né. "Cara, vamos correr risco aqui de ter ruptura, de ficar sem produto, ou se der algum problema na fábrica, a gente não vai conseguir entregar", fica todo mundo de cabelo em pé. Mas aí a partir do momento que você consegue fazer isso de maneira
Isso não pode ser de maneira assim brusca, né? Você tem que fazer isso cadenciado, passo a passo, ganhando confiança, né? Você vai reduzindo aos pouquinhos, vai entendendo a eficiência do que foi feito. Mas no final, quando todo mundo vê a mudança que isso reflete na empresa, aí fica mais fácil, né? Aí todo mundo comprou a ideia e é manter, que também não é fácil, mas é um trabalho diário. Mas você falou uma coisa legal, o pessoal vai entendendo as metas e eles vão vendo também os resultados. Quais são os principais indicadores ali que você monitora de estoque? E o que cada um deles significa em termos de resultado? Cara, hoje a gente controla, por exemplo, todo o giro de produto acabado. Bom, giro de produto acabado, o que seria isso? Hoje a gente controla lá a curva A, B e C, né? Então, e hoje representa 80% da nossa venda. Quantas vezes ela está girando dentro do mês? Tá, boa. Então, pega a nossa curva A, é isso que eu falei para você, ela gira 3 vezes hoje, né? Então, em 10 dias eu vendi tudo que estava no meu estoque. Ótimo. Então percebeu ali que 3 vezes era o giro ideal ali para o seu estoque. Então Exatamente. você monitora o giro. O que mais? Quais outros? Exatamente. Por que a gente trabalha esses 10 dias, né? Porque assim, hoje a gente trabalha a nossa carteira, a nossa base de clientes, ela é muito diversificada, né? Então eu atendo desde um maior atacado do Brasil a um material de construção de bairro. Então são perspectivas muito diferentes, né? Então eu preciso ter um estoque para conseguir atender rapidamente um grande atacado, e aí isso faz com que eu também não possa reduzir tanto, porque daí também é o meu diferencial de prazo de entrega, né? Sim. Porque no fim das contas o prazo perdeu isso aí, você perde o cliente, já era, ele vai no concorrente. É. E isso traz ganhos muito significativos, né? Então, antes da gente ter esse processo, aí nosso prazo de entrega era entre 10 e 15 dias, né? Hoje a gente tá aí 2 dias e meio. Então, para uma fábrica é bem eficiente. Muito eficiente. Bom, giro, o que mais? Quais outros indicadores ali? Aí a gente controla de matéria-prima, né? De produto intermediário. Então, matéria-prima, hoje a gente está trabalhando aí 2 meses e meio, porque aí o processo, a gente importa muita matéria-prima. Então, eu preciso ter essa garantia. Mas também já trabalhamos aí com 5, 6 meses. Produto intermediário, né? Para daí a gente ver a eficiência do planejamento de produção, cadenciamento e... Poxa, e isso é um ganho no fluxo de caixa da empresa absurdo, né? Porque a gente, muitos empreendedores começam um negócio e vê lá, pô, tô vendendo o meu produto aqui que custa 50 centavos por R$ 1. Opa, beleza, né? 100% de margem aqui no meu negócio. Só que não é essa conta que a gente deve fazer, né? Você tem que ver quanto que é o capital teu que você precisa colocar no teu negócio para girar no mês e quanto você está tirando, né? Então não é simplesmente você ter uma margem grande, você precisa ter eficiente. Não adianta você ter uma margem grande e ser totalmente ineficiente, que muitas vezes você pode acabar está tendo um prejuízo e nem sabe, né? E nem sabe. E o pessoal não calcula isso, né? É, poucos, né? Tem mais algum indicador ali para estoque? Aí a gente tem muitos indicadores para a parte produtiva, né? Aí já vai para produção. Produção. Ideia de qualidade, principalmente, né? Também eficiência e qualidade ali. São vários, né? Hoje a gente controla toda a parada de produção, a parte do TPM, então a gente consegue controlar quanto tempo teve de parada de máquina, né? Hoje a gente trabalha muito preventivo para não ter as capacidades. Então, opa, minha operação hoje ela está com quanto? 80% da capacidade, eu consigo ver isso por linha para, né, prever em novos investimentos, enfim, aí tem bastante coisa. Boa. Então, pegando ali eu gosto de separar esses indicadores de operação em 4 categorias. A categoria dos indicadores financeiros, de capacidade, de eficiência e de qualidade. Pegando um indicador de cada categoria ali, o que você considera na sua fábrica ali, que é o mais importante de cada uma dessas categorias para a operação? Vamos lá, vamos começar a questão da qualidade, né? Eu acho que toda a qualidade, o reflexo final é no teu cliente, né? Então, hoje a gente tem um indicador que monitora qualquer reclamação dos nossos clientes, né? Então, hoje está lá em 0,01%.
De tudo que a gente vende, 0,01% é uma eventual reclamação, né? Tudo a gente considera como uma reclamação, mas pode ser apenas um não saber usar o produto, que a gente vai indicar corretamente, mas isso eu acho que é fundamental, porque a gente consegue ver se tudo que a gente faz para garantir essa qualidade, ela está realmente acontecendo lá na ponta, né? Legal. É, Eficiência, vamos lá. Eficiência, eu acho que a gente, eficiência é um conjunto de fatores, né? É difícil a gente selecionar um só, né? É, eu acho que a questão hoje do giro geral do estoque, que a Legal. gente vê a eficiência, e hoje, até mais recente, a gente está controlando toda a parte de custo produtivo, né? Então, isso é um indicador que monitora muito a eficiência da tua parte operacional, né? Legal, você faz o link ali com o financeiro, então, também, nesse ponto aí. Isso. E capacidade hoje? Você falou ali do teto, de 80% que você falou? A gente monitora isso, a capacidade geral, né? Só que a gente consegue ter isso por linha de trabalho, né? Entendi. Hoje a gente gira em torno de 80% e já estamos ampliando Você aí considera que 80% ali é é o ponto de atenção ali. É, Já ponto de passou disso atenção. aí, você já tá na red Exatamente. flag ali. Porque hoje a empresa ela cresce, ela vem crescendo muito rápido, né? Então eu não posso dar o luxo de De crescer trabalhar para atender, né? 100%, porque se qualquer errinho ali que você tiver, você não vai conseguir atender o cliente. Exatamente. Até apesar de conseguir ter uma resposta rápida, de aumento de capacidade de produção, a gente gosta de trabalhar com tranquilidade, né? Não, bom, isso é excelente. Então, você hoje setou que 80% você vai considerar a sua capacidade máxima, porque você tem aquele 20% ali de margem de erro, que se algum, porventura, tiver algum momento ali que precisar e tal, você consegue usar aquilo ali, menos que isso, você estaria ocioso, né? Exatamente. E hoje a empresa tem até capacidade, tem, digamos assim, uma condição até de expandir também, né? Com certeza, é a nossa meta aí, né? Então, a nossa visão é ser a marca referência em cola, né? Então, se você pensar em colar alguma coisa, a ideia é você lembrar da Almata Química, lembrar das nossas marcas Alma Super, Alma Flex, né? E a gente entendeu que para isso a gente precisa estar bem posicionado em alguns canais, né? Alguns segmentos. Então, hoje a gente é muito forte no moveleiro, no Matcom, que são os produtos de prateleira no material de construção. E a gente vem desenvolvendo agora o canal alimentar, ou seja, conseguir, né, disponibilizar os nossos produtos aí em supermercados, em mini mercados, e no office, papelaria e artesanato. Então a gente está trabalhando muito forte agora essa expansão para realmente estar presente na vida aí do consumidor, né? Ele saber que aonde ele vai encontrar o nosso produto e ser uma referência para ele. E legal que é uma marca bem premiada, né? Vocês já ganharam alguns prêmios aí. Quais são os prêmios aí que vocês já tiveram de destaque? Olha, pegando, por exemplo, o Matcom, né, a gente tem a ANAMACO, que é a Associação Nacional dos Materiais de Construção, ela, ela faz uma pesquisa anual, que são as empresas, produtos referências do segmento. Então, tem diversas categorias. Esse ano já é o quinto ano consecutivo que a gente recebeu a premiação na colas instantâneas de 20 a 100 gramas, né? Ano passado a gente recebeu uma honra ao mérito na questão de qualidade e a gente já está postulando em terceiro na pulverização hoje no Brasil. E esse ano a gente entrou também na categoria de colas brancas, PVA, pela primeira vez também no critério pulverização. Então, Isso tudo é um trabalho bem focado na qualidade, né? muito, né? Hoje a gente, né, começou um trabalho agora, estamos estruturando um trabalho de marketing, mas aconteceu muito que é o famoso boca a boca, né? Então, a gente gosta de falar
quem já usou sabe que é melhor. Então, é um produto que quem usa continua usando e vai indicar. Então, a empresa cresceu muito nesse sentido, né? Verbas de marketing basicamente zero, sempre crescendo muito apoiada na qualidade do produto. Só que hoje a gente entende que a gente precisa atuar também e fazer todo mundo conhecer que o produto tem qualidade, né? E aí agora essa é a nossa próxima etapa. Legal. E como é que vocês têm pensado em trabalhar marketing? Agora vamos pensar, a gente já falou aqui da operação, agora vamos falar de vendas e de marketing. Como é que é hoje a Almata nesse sentido aí? O que você tem encontrado como desafio, principalmente o pessoal de indústria, que não é tão fácil de fazer marketing com cola. Você tem lá, inclusive, o mascote. Como é Uhum. que é isso aí? A gente está vivendo uma transformação muito grande agora, né? Então, a empresa antiga, né? Uma empresa tradicional, eh, a nossa área comercial trabalhava muito nesse método tradicional, uma venda mais passiva, né? Entrava em contato com os grandes clientes, mantinha esse relacionamento, pouca prospecção de novos negócios, enfim, uma coisa meio orgânica, né? Eh, Há 2 anos, né, eu assumi a direção da empresa e também tomei a frente da área comercial, né. Sempre trabalhei muito focado na parte de operação, desenvolvimento, e para mim foi um grande desafio. E eu senti que a gente precisava urgente trabalhar com dados, porque era muito numa questão do achismo, né, muito na cabeça do gestor: "Opa, esse é o nosso principal cliente, vamos fazer assim, assado", né. Até certas coisas funcionam bem, mas a partir do momento que você começa a crescer, não tem cabeça que processe tudo isso, né. Você precisa ter uma maneira efetiva de trabalhar isso. E e a ideia foi: "Cara, precisamos arrumar a casa aqui, entender o processo, entender os dados que a gente tem na mão, criar dados que façam sentidos, para a gente saber que direcionamento tomar para, enfim, né, não adianta eu ter todo um processo de produção cadenciado se a minha venda não é cadenciada, aí Sim. eu não consigo ter a eficiência, né, a venda é a alma do negócio, né". E tem sido um trabalho bem interessante que a gente tem feito lá, principalmente com a base do cliente, né, trabalhando bem a base. Como é que você enxerga esse trabalho, trabalhar bem a base do cliente? Que eu vejo que muita empresa, muito empresário fica muito ansioso em vender mais e trazer mais clientes para o negócio, e esquece a base. Como é que é isso para Cara, esse eu acho que é o primeiro trabalho que você tem que fazer, né, garantir a tua base funcionando, né. Então, né, a gente começou nesse processo da com vocês lá na consultoria que foi uma reviravolta, né, uma mudança muito grande, né. Novamente, uma mudança cultural muito grande, né. Enfim, a gente já tinha umas percepções pensando, a gente trabalha hoje com vendedores internos e com RCAs externos, né. Então a gente tinha vendedores, representantes com carteiras de clientes de 1.000 e poucos clientes. A gente sabe que isso não é humanamente impossível alguém atender, ou seja, a gente estar desatendido está sobre desatendido, a gente não está conseguindo atender todo mundo, a gente está focando naqueles principais, e os pequenos que acabam engordando a tua base estão ficando esquecidos, né. E aí a gente viu: "Pô, precisamos como é que a gente vai fazer para controlar isso?". E aí que a gente começou a implementação do CRM, que é essencial, né, qualquer processo comercial você precisa ter um CRM para você ter o histórico do teu cliente, você conseguir entender como é que está o atendimento, mas é um processo de mudança cultural. cultural, porque é muito difícil as pessoas, se adaptarem facilmente a isso, porque no primeiro momento leva um tempo para você ver o benefício do processo, né, e no começo é muito trabalho e pouco benefício, então ninguém quer fazer, né, ninguém quer fazer. CRM não dá resultado no início, muito pelo contrário, ainda te deixa até um pouco em dúvida, né. É, "Poxa, eu tô perdendo meu tempo fazendo isso aqui". podia estar vendendo, tô aqui É. preenchendo, né, essa é a cabeça de todo mundo. E o resultado de base é muito interessante, que a gente começa de fato ali criar uma rotina para a equipe, né. Exatamente. Então a gente fez uma limpeza, né, da base, né, porque não adianta você ter lá uma base aí de 12.000 clientes, sendo que você está com 3.000 ativos, então você precisa primeiro
limpar isso. A gente começou com um processo de reativação muito forte, que deu resultados sensacionais, continuam dando. A gente foi limpando a base, redistribuindo a carteira de uma maneira que a gente saiba que os clientes irão ser bem atendidos. E aí o CRM veio para complementar isso de uma maneira fantástica, né? Porque hoje a gente, eu nunca me esqueço, é uma coisa que eu levei muito, que você falou para mim, assim, cara, a gente não consegue controlar a venda, né? A venda até um pouco de sorte, aquela oportunidade, só que assim, o trabalho de gerar oportunidade você consegue controlar. Então as tarefas que você pode controlar, você tem que fazer. As É aí, ações. exatamente. Então, o que que você precisa fazer para gerar uma oportunidade? A oportunidade está lá, pode ser que ela aconteça ou não. Mas esse trabalho de gerar oportunidade você consegue controlar. A gente não tinha isso na cabeça, né? Isso eu falo direto. O pessoal, gestor de venda, que chega para a equipe de venda e fala: e aí, quanto que a gente vai vender hoje? Quanto que vai vender amanhã? Ele não está sabendo fazer a gestão. Ele tem que perguntar quantas ligações a gente vai fazer hoje, quantas reuniões a gente vai fazer hoje. Isso é fácil. Fácil assim, isso é mais palpável de controlar. O resto tem um pouco, que você falou, vai ter um pouco ali de sorte, depende do fator do cliente também. Então, assim, é uma coisa que não tem como se controlar, né? E com o CRM você consegue fazer isso, né? Você consegue ver quantos contatos foram feitos no dia, né? Enfim, você tem que, no mínimo, contactar 80% da tua carteira dentro do mês. E aí, lógico que esse processo ele vai evoluindo, né? Hoje, com a matriz RFM, a gente sabe o momento certo de entrar em contato com o cliente, entender o ritmo do cliente, enfim. Aí você, além de você atribuir as tarefas, você começa a ser eficiente nesse processo, até para você, de certa maneira, priorizar e encantar seu cliente, né? Ele sabe que você vai Tá olhando para ele. estar olhando para ele, vai entrar em contato no momento correto, não vai dar abertura para um concorrente. Então, isso você fortalece a tua base. Aí você começa a ter uma positivação da carteira, você consegue controlar isso, enfim, controlar a taxa de churn, enfim, aí você vai gerando vários números, indicadores que fazem muito sentido para você tomar enfim, fazer uma correção de rota, talvez. Isso fica muito dinâmico, né, no dia a dia. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui de mais difícil. Como que faz isso com o representante comercial? Porque fazer isso ali com a equipe nossa de interna de venda é mais fácil. Agora, e com o representante comercial, que é aquele cara que está lá no carro, que está viajando o Brasil todo e eu preciso dos dados dele. Essa foi uma dificuldade que a gente enfrentou, né, porque se já é difícil internamente, externo é basicamente quase impossível, né. Então, mas enfim, a gente tem um relacionamento com os nossos representantes, muitos deles são muito antigos já, né, já tem uma vivência muito grande da empresa. O que a gente fez? A gente foi dando ferramentas para eles poderem trabalhar. Então, lógico, tem RCA muito organizado, com um sistema, que ele mesmo tem o CRM dele e consegue ter esse cadenciamento, fazer esse atendimento para os clientes, e tem aquele cara que é um baita vendedor, mas é meio desorganizado. Então, acaba esquecendo, né, de alguns clientes. Aí o que a gente fez? A gente foi dando ferramentas, né. Hoje a tecnologia está aí e a gente tem que saber usar ela, né. Então, cara, desenvolvemos vários painéis, hoje o representante tem acesso à matriz RFM, ele sabe o momento certo que ele deve entrar em contato com o cliente, os nossos gestores conseguem acompanhar isso: "Opa, esse aqui precisamos fazer, né, estudar esse cliente melhor aqui, para ver o que que dá para fazer", você consegue dar esse suporte melhor para o cliente, né. E aí o que a gente fez? A gente trouxe o CRM para dentro de casa. O representante, né, é muito difícil, acho que também não seria o caso, então a gente precisa da informação. Que a gente fez? A gente trouxe isso para dentro com back-office, fazendo esse Legal. trabalho Então, para a a gente gente ter os tem hoje dados. ali aquela equipe de back-office dando aquele suporte ali para o representante. Exatamente. Que eu não posso perder os dados dele, mas também não dá para eu ficar exigindo que ele pare ali no dia a dia dele para ficar realmente preenchendo CRM, que a gente sabe que isso vai ser muito mais burocrático do que interessante para o processo como um todo, né. Exatamente. E aí depois de feito toda essa alteração, essa gestão, implementação do CRM,
tendo uma estruturação comercial bem feita, agora a gente enfrenta o desafio ali com o marketing, que a gente Exatamente. precisa munir o marketing também com os dados que a gente tem de cá e fazer com que o marketing converse com vendas. O que você enxerga isso hoje como um desafio? É um desafio grande, né. Hoje a gente já tem uma estrutura legal para conseguir implementar isso, né. Só que é muito um trabalho de erra e acerta, né. Erra e acerta, corrige rápido, vai entendendo e vai. Mas hoje você tem munição para cobrar. Cobrar ou para direcionar o marketing? Porque você tem os dados. Antes você tinha uma percepção, agora você já tem o número. Uhum. Então a gente já consegue cobrar o marketing ou pelo menos direcionar o marketing no que a gente de fato precisa, né? Exatamente, então a gente consegue controlar, né. Então assim, eu sei o nosso MQL, o SQL, qual que é a nossa taxa de conversão, a gente quer crescer, quanto que eu preciso de dentro desse trabalho de inbound, né, do marketing digital, quanto que eu preciso de lead hoje para a gente chegar na meta de vendas, qual que é o investimento que eu vou ter para isso. Então, começa a ficar muito mais claro, né, muito mais claro. Legal. Agora, pensando em expansão, já que a área comercial está estruturada, agora a gente tem condição de vender para fora do Brasil. Tenho visto que a Almata tem feito esse movimento. Como que foi a decisão e quais são as vantagens de vender no Mercosul aqui, vender para fora do Brasil? Cara, é um mercado muito interessante, né. Hoje, por exemplo, esse trabalho até aconteceu meio assim por acaso, sabe. Algumas empresas nos procuraram, e aí a gente começou a fazer um trabalho no Paraguai. E hoje, a nossa marca ela é a mais vendida e referência dentro do Paraguai. E a gente foi entendendo que o Mercosul tem alguns mercados bem carentes, assim, no nosso segmento. E eu acho que encaixou perfeitamente, assim, que a gente consegue ter um valor agregado no produto muito legal, ou seja, a gente, né, a nossa proposta nunca foi ser mais barato, o que a gente entrega é o melhor custo-benefício, é o melhor produto com o melhor custo, e fez todo sentido. Então hoje a gente está expandindo aí para o Uruguai, para Argentina, para Chile, para Bolívia, os nossos produtos. Legal. Agora, outra dúvida, pensando ali do você no dia a dia, um indicador mais estratégico, até um pouco mais tático também. Qual que é aquele que você considera o mais importante, porque pode ter uma armadilha ali para, opa, se eu não olhar isso aqui, ou se isso aqui estiver indo para um lado ou para o outro, pode ser que o meu negócio tá indo mal. Qual que é aquele indicador ali que você fica de olho? Cara, hoje para mim é margem de contribuição, todo dia Pode eu ter tô de olho sobra de nela. dinheiro no bolso, né? Exatamente, porque daí eu consigo ver. Enfim, eu consigo controlar custo de produto, custo de produção, eu consigo acompanhar, o processo de venda para ver se tá sendo bem executado, enfim, tabela de venda, as bonificações, promoções. Eu acho que ele resume muita coisa do negócio ali, não. E pensando nisso, hoje você tem meta de redução de custo e tudo mais para a equipe como um todo? A gente está trabalhando nisso, né. A empresa aí nos últimos 2 anos ela se estruturou muito, né. Então, a gente cresceu muito e entendeu que precisava estruturar o nosso negócio para poder crescer mais e crescer organizado. Então, eh, a gente acabou, vamos dizer assim, inchando um pouquinho a empresa, mas isso trouxe resultados sensacionais, e agora a ideia é assim, a gente conseguir diluir esse custo aumentando aí as nossas vendas, né. E do cenário, esse cenário de tarifaço, macroeconômico, cenário político instável, a gente sempre viu isso no Brasil, né? Não vamos falar que pô, como é que tá aí a crise? A gente sempre está em crise. Mas isso que é um pouco mais inédito que a gente tem enfrentado agora. Isso deixa o mercado um pouco retraído. Mas como que você se posiciona perante a isso? Você é uma pessoa que mais segura ou deixa fluir normal, já está acostumado? Como que é isso? Cara, eu sou do princípio assim, se a gente for esperar um momento bom, econômico Vai ter. para fazer investimento ou acreditar, a gente não tinha chego até aqui, porque nunca tem, né. Lógico, você tem que estar sempre atento, entender os movimentos, tem hora que, né, você deve dar uma segurada, enfim, mas
Eu não me preocupo muito não, eu acho que assim, lógico, depende muito do segmento que você tá, a tua perspectiva de crescimento, enfim, mas eu acredito que depende muito da gente, assim, sabe, Adaptar, né? exatamente, você vai enfrentando a realidade do dia a dia, tem que ser muito rápido, por isso que você tem que ter, cara, tudo que a gente falou aqui de controle, você tem que ter esse dinamismo, né, para você poder ter uma resposta rápida em um eventual momento de crise, enfim. Mas a gente tem um potencial de crescimento muito grande, novos mercados, novos produtos, enfim, eu acredito que depende muito mais da gente do que das questões externas, né? Então, no momento agora, por exemplo, a gente pensando no tarifaço, de imediato, para a gente não teve grandes efeitos, porque hoje a gente vende muito produto de prateleira, né? A gente atende várias indústrias, mas boa parcela do nosso negócio hoje é produto de prateleira. Então, tem alguns segmentos nossos que foram mais afetados, a gente atende indústria de calçado, alguma coisa de indústria moveleira, mas não impactou tanto pra gente, né? Mas lógico que isso, no longo prazo, todo mundo vai acabar sofrendo um pouquinho, né? Sim, porque acaba que é uma cadeia, né? Uma cadeia. E pensando então, já que a gente passou pela essa questão do tarifaço, o momento que a gente está, agora vamos pensar na Almata para desafios, principalmente para o ano que vem, que é um ano que também vem de novo a eleição, a gente sabe que é sempre desafiador, mas a Almata é uma empresa que faz o básico bem feito, que eu acho que quase nenhuma empresa consegue fazer isso. Então a Almata é uma empresa que hoje está preparada para implementar inovações tecnológicas, que a gente tem visto muito aí a AI que está no hype, e a Almata ela seguiu o caminho correto ali para poder implementar hoje melhorias de processo, tendo hoje toda essa gama aí de AI. Você enxerga um desafio para os próximos meses aí da Almata, digamos assim, de como que a gente consegue implementar essas novas tecnologias dentro do processo como um todo? Assim, né, a gente tem que estar sempre atento para isso, né? Porque é inevitável que você vai ter que trabalhar com IA em algum momento, né? Não tem como não pensar nisso, né? A gente vem investindo muito na parte operacional, em novas linhas, em sistemas de controle, inspeção. Então, hoje, várias linhas nossas já trabalham com câmeras de inspeção. Nossa ideia é conseguir interligar tudo isso, né? Realmente uma indústria 4.0. Mas é o que você falou, né? Para a gente dar esse passo, a gente tem que estar muito seguro dos nossos dados, né? Tanto da operação, da parte comercial, você precisa ter dados muito confiáveis para você poder aplicar uma IA, né? Então, acho que esse é o trabalho de base para dar esse próximo passo, né? Sim. E para o ano que vem, desafios agora, pensando em futuro. Muita coisa. A gente quer aumentar muito a nossa capacidade, porque a gente prevê um crescimento bem expressivo ano que vem, né? Então, a gente está abrindo um canal, um segmento que eu acredito que tende a ser o nosso maior. Então, a ideia é estar bem preparado para isso, ter um planejamento estratégico muito eficiente para a gente conseguir ter toda essa cadeia de suprimentos, capacidade produtiva e acompanhar essa evolução na área comercial dentro desses novos players que podem dar um salto muito grande e muito rápido, né? A gente tem que estar preparado para isso e, ao mesmo tempo, também não imobilizar um capital muito grande que não venha a acontecer, né? E não parar de fazer o que está funcionando, né? Tem muita gente que perde o foco no que está funcionando para ir para uma outra área e acaba ficando. Não, a nossa ideia é o que eu falei, a nossa visão é ser a marca referência em cola, né? E qualidade. Então, a ideia é crescer, mas nunca perder esse foco, né? Então, ampliar a linha de produtos, aumentar a nossa capacidade, só que nunca perdendo esse grande diferencial nosso, que é a qualidade, desde o produto, quanto a qualidade no atendimento, né? Legal. E uma mensagem final aí, Mário, para a gente finalizar a conversa aqui. O que você entende aí? Uma mensagem para o pessoal que está escutando, principalmente o empreendedor médio ali, que é muito do nosso público aqui, aquele que está começando, ou aquele que está assumindo a empresa do pai também. Enfim, qual que é a mensagem que você tem aí? É, empreender é um desafio muito grande, né? E para quem tem uma estrutura de empresa familiar, é um processo
é diferente, né? Eu gosto de falar assim que a empresa familiar ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Dentro de uma empresa familiar, você tem muito essa questão de cultura, de valores, de propósito a longo prazo muito fortes, né? Só que tem os desafios de uma gestão familiar. Mas eu acredito muito assim, acredito no seu potencial, esteja sempre olhando à frente, nunca se acomode com, do jeito que a gente está fazendo, né? A gente sempre fez assim, há 30 anos, vai funcionar. Nunca caia nessa armadilha, sempre esteja olhando para frente, inovando, não tenha medo de inovar. A gente vê que as pessoas têm muito medo de mudar um processo, de mudar, enfim. Não tenha medo, porque isso é o que faz o diferencial de uma empresa. Lógico, tudo sempre bem analisado, analisando os riscos, mas não tenha medo, faça, né? Mude estratégia, corra atrás, acredite, e se vê que não deu certo, corrige rápido e tenta de novo. Esse eu acho que é o grande segredo. Boa, é isso aí. Bom, fechou. Faltou alguma coisa que a gente não falou, que você queria falar? Cara, só agradecer esse apoio, né? Porque acho que foi, como a gente falou, foi uma revolução muito grande, ainda está sendo, né? E esse apoio que você nos deu aí, está nos dando, foi sensacional para a gente conseguir essa base sólida e conseguir ter voos mais altos aí, né? Não, eu que agradeço. É uma satisfação quando você vê o trabalho dando certo, a empresa crescendo e fazer parte disso para mim é um orgulho. Eu que tenho que agradecer aí, Mário. É isso aí. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa. Fechou. Valeu. Bom, pessoal, é isso. Para quem gostou, não deixa aí de comentar e compartilhar isso aí com o seu amigo que também tem indústria, ouvir bastante aí dica para crescer lá o negócio. Valeu? Um abraço.